Achei interessante, né, algumas coisas. A gente vê o Edinho, por exemplo, meu irmão, não sei se vocês sabem, né? Mas nem tudo é perfeito. Veio sozinho, ele queria pagar meia. Então, ele veio sozinho. Mas ele disse que vai comer integralmente. Achei interessante o Evaldo contar os dias, né? 11.000 e esqueci tralalá. Mas parecia um apenado, né? Contando sua pena. Eu acho que na parede da casa dele, assim, você pode ver os risquinhos. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que muitos homens aqui pisaram no pato. Muitos homens pisaram no pato. 3 homens, 3 amigos. Eles estavam tentando salvar a vida de um garoto que estava num incêndio. E morreram no incêndio. Salvaram o garoto, mas morreram no incêndio. E chegando lá no céu, disseram para eles: olha, a atitude de vocês foi tão nobre que vocês vão ter a chance de voltar para a terra. E só tem uma condição: vocês vão voltar com a mulher mais bonita que vocês já viram na face da terra. Só que vocês têm que passar por um teste. E trancaram eles numa sala cheia de patos. E o teste não pode pisar no pato. Passou um mês, o primeiro pisou. Veio para a terra direto. Mulher feia. Parecia a avó dele. Mais 2 meses passaram, o segundo pisou no pato. Novamente, veio direto para a terra, outra mulher mais feia do que a primeira. E o terceiro ficou 3 meses lá sem pisar no pato. E veio direto para a terra com uma mulher linda, esplêndida. Ele falou: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? A mulher falou: você eu não sei, eu pisei no pato. E eu vejo que muita gente aqui pisou no pato. Quero falar um pouco sobre investir no casamento, investir no matrimônio, investir no amor. É muito importante esse investimento que você faz, mesmo que tenha pisado no pato. Porque principalmente quando você pisou no pato, não resta mais nada você realmente investir no seu casamento. Porque você já está se dando bem, né? Deus realmente já foi generoso com você. Então, invista no seu casamento. Por isso eu quero falar um pouco sobre casa. Talvez você já pagou, está pagando a sua casa própria, você sabe quanto custa. É alto, um investimento alto. É uma forma até de barganha na mídia. Quem quer ganhar uma casa? Não é verdade? Tão importante que a casa é. Vamos falar sobre crescimento. Precisamos avançar, progredir no casamento. Não podemos ficar parados. O casamento é uma coisa dinâmica, nós somos vivos. Precisamos então crescer. Mas isso também depende de manutenção. Nós fazemos manutenção em muita coisa. Às vezes a gente esquece de manutenção no casamento. Uma coisa muito importante. O casamento também é sujeito a mudanças. Vamos falar sobre essas mudanças necessárias, precisam ser feitas. Mas também o casamento é um pote de mel. Um pote de mel. Vamos falar rapidamente um pouco sobre isso. O casamento faz bem. O casamento faz muito bem. Você não gostaria de me conhecer antes de casar. O casamento faz bem. Eu me sinto melhor hoje em dia, né? Mesmo que eu esteja um pouco mais acima do peso, eu me sinto bem melhor do que eu era antes. Você não me conheceu antes para saber como que era. Então, você sabe, realmente saberia que você estaria pensando, eu acho que vocês estão pensando ali. O casamento faz bem por quê? Alguns dados vocês já comprovaram e vocês sabem disso. Primeiro, aumentou o seu rendimento, sem trabalhar mais. E até trabalhando um pouco mais também. Mas os rendimentos aumentam. Quando você era solteiro, você gastava o dinheiro e você não sabia nem para onde ia. Agora, pelo menos, você sabe para onde vai, né? Você tem contas. Contas a pagar, casa, pelo menos, você tem outras contas, né? Aumenta a sua poupança, você consegue guardar dinheiro, por incrível que pareça. Com filhos, com esposa que gosta de gastar, né? Minha esposa é incrível, né? Ela sabe o endereço das coisas em toda São Paulo. Ela conhece São Paulo, incrível. Você pode perguntar para ela qual ônibus pega para ir tal lugar. Ela nunca foi, mas ela sabe. Mas quando ela entra no shopping, ela não sabe onde é a saída. E se ela tiver um cartão de crédito, então, mesmo assim, a gente consegue poupar. Incrível isso. Providencial, realmente. Maior apoio emocional. Você já não está sozinho. Você tem um apoio emocional. Você tem com quem chorar. Você tem com quem brigar. Você tem com quem ser chato. Apesar da mulher
como minha irmã falou, a mulher fica de TPM, né, uma vez por mês. Alguém falou que, mas o Dirk fica todo dia. Enfim, o homem diz que é assim também, né? Todo dia está de TPM, né? Mas você tem um maior apoio emocional, você tem onde apoiar suas emoções. Você tem onde descarregar suas emoções. Sua esposa, seu marido servem para isso também, mas não só para isso. Você tem onde crescer, para pedir perdão, por exemplo, quando você agiu mal, e você sabe quando você agiu mal. Uma vida mais saudável, saúde, casamento traz saúde. E longa também, pessoas casadas vivem mais do que pessoas solteiras. Primeiro porque não passam tantos perigos também. A satisfação, o prazer sexual, você realmente encontra no casamento. Um relacionamento sem casamento, primeiro já não é um casamento, não dá para considerar isso. Achei interessante uma vez um conhecido que ele estava aconselhando um casal, e esse casal vivia junto. Ele falou: olha, ela já é tua, agora passa para o seu nome, vai no cartório e passa para o seu nome. Mas é interessante, não é verdade? E vice-versa, eu pertenço à minha esposa pertence a mim. Sim, no casamento existe isso. Proteção contra o sentimento de solidão. Nós não temos ideia o que é solidão. Nós não temos, principalmente homens que têm mulheres que falam bastante, não é? E, bom, mulher fala bastante, de um modo geral. Então a gente não tem solidão. É muito bom isso, né? Coabitação entre parceiros, por exemplo, estamos juntos, vivemos juntos, não é casamento primeiro. E não replica os benefícios do casamento. Então, só o casamento traz o benefício. Porque uma pessoa que não tem compromisso, você não pode confiar. Não tem o papel passado que já vai dar trabalho de desfazer aquele papel. A pessoa está livre a sair qualquer tempo, e é um medo que existe realmente num compromisso onde não há casamento. E acho que já mencionei, protege contra a solidão, porque fidelidade não há, numa coabitação não há. Bom, mas o que é casamento, afinal de contas? Talvez, eu não sei se você já ouviu definição de casamento. É claro que nós entendemos muito bem, por exemplo, a forma que isso se dá. Um homem, uma mulher. Mas ainda está incompleto. Não está completo ainda. Um homem e uma mulher não faz um casamento. Está faltando alguma coisa. Está faltando Deus. Só Deus. Por isso casamento é aceito em qualquer lugar. Talvez tenha igreja que você tem que chegar e tem que fazer algum ritual para fazer parte daquela igreja. Mas você nunca tem que casar de novo. Casamento ele é aceito de qualquer lugar que você tenha vindo. Você veio de uma doutrina ou religião mais esdrúxula possível. Mesmo assim você é aceito. Por quê? Porque o casamento é uma instituição antes de qualquer lei. Antes de existir qualquer coisa, Deus instituiu homem, consequentemente mulher. O homem sozinho, nada. Não é bom que o homem fique só. Não é verdade isso? Minha esposa, quando ela volta, meia hora, ela fala: não é bom que o homem fique só. Fica uma bagunça a coisa. É incrível. Nós somos capazes de coisas incríveis mesmo. Mas homem e mulher juntos é um complemento. Com Deus é uma família, é um casamento. Você nunca vai entender o seu cônjuge. Casamento não é para entender. Eu entendo a minha esposa, eu não entendo essa mulher. Nunca vou entender, graças a Deus. Ela sempre vai ser diferente de mim. Sempre vai ser uma novidade para mim, sempre. E eu vou crescendo, e ela vai crescendo, a gente vai mudando, as brincadeiras que a gente tinha mudam, ficam mais sérias de vez em quando, né? Às vezes a gente está pelado. Mas Deus é essa cola. Deus é essa cola entre homem e mulher. Atacar ou modificar o casamento é atacar diretamente a Deus, porque a primeira instituição divina, homem e mulher, os dois se tornam uma só carne, se juntam no Senhor. É o Senhor que faz casamento, é Deus que faz casamento. Não é necessariamente, Adão e Eva, por exemplo, não foram num cartório, não foram numa cerimônia. Foi a união que eles tinham entre primeiro Deus, que os fez, consequentemente eles também. Casamento é tão importante, que Deus usou casamento para falar sobre igreja. O que é a igreja? Um noivo, Jesus, e uma noiva, a igreja.
E um dia, ainda não aconteceu o casamento, mas você está convidado. Se você não aceitar o convite, o dono do casamento, que é Deus, vai ficar tão chateado com você que ele não vai te mandar para o céu. Pelo contrário, ele vai te mandar para aquele lugar realmente que nós não gostamos nem de falar, e que a Bíblia não fala muito também, não é? Mas é de tão sério que é casamento. Quando a gente ataca o casamento, a gente está atacando a própria esposa de Jesus, a igreja. Por isso que a igreja, de modo geral, é contra o casamento de qualquer outra forma, que não é casamento, né, que chamam. Mas é sempre a favor de um homem e mulher, sejam fecundos, encham a terra e etc. Casamento é uma boa definição, que eu gosto pelo menos dessa definição, é a união de casa e mente. Casamento. É interessante, eu não sei qual é a etimologia, essa é uma palavra que eu não achei o significado, como surgiu, mas eu gosto dessa definição. A união de casa e de mente. Vamos falar um pouco também agora sobre crescimento. Homem e mulher, eles crescem não na estatura, bom, se bem que o homem cresce para frente, mas eles crescem em vários aspectos que seria impossível crescer sozinho. Homem e mulher têm que crescer juntos. Não dá para casar com Peter Pan, aquele homem que continua crescendo fisicamente, mas ele quer sempre agir como uma criança. Não dá mais. Ele tem que modificar, ele tem que ir para frente. Sabe, eu tenho lido vários livros sobre negócios. Recentemente, há uns 5 anos atrás, eu abri um negócio que me sustenta e também ajuda o sustento da minha família, que eu tenho lido vários desses livros, e ele fala, essa frase é recorrente nesses livros: leva-se 10 anos para fazer sucesso em qualquer coisa. Se você já fez 10 anos de casamento, você já atingiu a maturidade, pelo menos, do casamento. Você já passou várias daquelas ruins fases do casamento. Você está na fase boa agora, que a maturidade daqui para frente vai ser cada vez mais fácil. Não vai ser totalmente fácil, nunca vai ser. Vai ser sempre uma novidade, vai ser bom ter essa novidade. Casamos imaturos. Uma coisa que eu ouvi minha mãe falando, e ouvi outras pessoas falando, e eu posso falar para minha esposa: hoje eu te amo mais do que eu a amava quando... Na verdade, eu acho que eu não a amava realmente tanto, ou não sei quanto eu amava quando eu a conheci e consequentemente casei. Hoje realmente eu sei que eu a amo, porque é uma coisa totalmente diferente do que eu sentia lá. Lá era mais sentimento, e sentimentos passam. Você já foi enganado por sentimentos contra você mesmo? Você já sentiu uma coisa que você se enganou? Por exemplo, confiar numa pessoa. A pessoa te falou, conversou com você, você confiou, você deu um cheque, você deu seu cartão, não sei. E você caiu num conto. Não é? Não acontece isso? Não é chato isso? Quando você confia no seu sentimento e você se trai pelo seu próprio sentimento. Já não tenho mais sentimento somente por minha esposa. Tenho razão. Agora eu sei o que eu sinto. E porque eu sei, eu sinto consequentemente. Então nós crescemos. E eu sei que o amor dela amadureceu também por mim. Porque, assim como todos os homens aqui, mesmo não admitindo, eu sou uma pessoa difícil. Homem é uma coisa difícil. Por isso que eu não gosto de homem. Homem é realmente difícil. É muito difícil. Alguns parecem mais difíceis do que outros, né? Homem muda bastante, né? Muda mais do que as mulheres. Mulheres, pelo menos, não envelhecem, enlourecem, né? Homem não tem como pintar o cabelo de loiro, fica terrível, né? Homem. Nem dá para maquiar muito, né? Homem e mulher devem crescer como um, devem ser cada vez mais parecidos um com o outro, não fisicamente, mas eu sei, olhando para minha esposa, o que ela pensa. Ela sabe exatamente o que eu penso, olhando somente para mim. Não tenhamos pressa, então. 10 anos, leva-se 10 anos para fazer sucesso em qualquer coisa. Então espere esses 10 anos, não seja precipitado, e passam muito rápido. Realmente, o que eu falei ali na mesa não é brincadeira. 26 anos o mês que vem que nós vamos fazer de casados. Não me parece isso, não me parece, passa muito rápido, principalmente quando a gente tem a intenção de fazer uma coisa boa. E Deus fez o casamento para ser bom. Deus não fez nada que Ele no final disse: isso não é bom. Todas as coisas que Deus fez na criação, e fazer o homem e mulher e o casamento, Ele falou: isso é bom.
não é bom o homem ficar sozinho. Isso não é bom. Mas precisamos fazer também no casamento uma manutenção. Nós fazemos manutenção na casa, nós fazemos manutenção no carro, nós fazemos manutenção no computador. Homens, precisamos fazer manutenção nas nossas esposas. Não entendam isso como vou mandá-la para um spa. Não entendam isso dessa forma. Vou mandá-la para um salão. Isso talvez vai trazê-la diferente, mas ela não vai trazer diferente por dentro. Isso é que importa, diferença por dentro. Muitos casamentos já começam errado. A maioria dos casamentos tem duas bases, duas coisas assim que as pessoas se baseiam nele. Geralmente é beleza, isso atrai realmente para a gente se casar. E outra coisa é, olha, se a gente tiver paciência, mas isso aqui até surgiu uma frase dizendo o seguinte: olha, o casamento, se der certo, beleza. Se não der certo, paciência. Beleza e paciência não resolvem um casamento. Beleza passa. Apesar de vocês talvez não concordarem comigo, eu já fui uma pessoa muito bonita. Pelo menos eu fui mais jovem. Eu tive mais músculos. E é assim que eu penso em mim ainda. Eu sei que a maioria de vocês é assim. Quando vocês pensam em si mesmos, que imagem vem à sua cabeça? Alguns aqui vêm cabeça com cabelo. Eu sei. É assim mesmo. Eu venho com músculos no meu pensamento. Eu tinha. Hoje os músculos desceram para cá. É claro, são caros esses músculos que estão aqui acumulados. São muito caros. Vai no açougue para ver. Onde está Deus? Porque só beleza, paciência não resolve a coisa. O que resolve é Deus. E Deus nos ensina amor. Se você olhar em 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre amor. Mas lá não é o amor de um homem para uma mulher, porque não é possível aquele homem de um homem para uma mulher. Você pode tentar, mas não dá certo. Você pode tentar o amor geralmente de um homem para uma mulher, é o amor erótico, que é bom, que é necessário. Mas o amor que ele está falando lá, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor suporta todas as coisas. Não é comigo isso aí não, porque eu não suporto qualquer coisa não. O amor que ele fala lá é o amor de Deus. Quando nós assumimos esse amor, eu vou amá-la assim, como Deus quer. Tem um livro chamado Submissão Não é Palavrão? Por acaso esse livro é meu? Eu mandei fazer? É claro que eu não sei todos os assuntos e eu ouvi muita coisa. Eu peguei algumas coisas aqui. Um dos trechos de um irmão chamado John Penise, pregando, ele falou sobre... Ele é casado de mais de 50 anos e ele falou sobre o casamento. E ele diz, vou ler um trecho curto, relativamente curto. Ele diz o seguinte: Deus está querendo de nós uma adaptação. Meu cônjuge deve ser como o meu corpo, ou carne da minha carne. O casamento é para ser união permanente, de tal maneira que, ao invés de me separar, eu devo me adaptar. Eu devo me metamorfosear. Sou eu. Entenda você, homem, mulher, marido, mulher. Eu que devo fazer a mudança. Você quer ter um bom casamento? Faça você a mudança. E ele continua: Deus quer que eu me adapte ao meu casamento, tanto que eu estou me adaptando a esse corpo que, de muitas maneiras, eu não gosto. Tem algumas partes do meu corpo que eu não gosto, tem algumas partes de você mesmo, do seu corpo, que você não gosta. O que você faz? Corta fora? Não, você se adapta a ela. E ele continua dizendo o seguinte: é razoável que eu faça isso. É a lógica. Então é mais razoável que eu me adapte ao meu casamento, porque eu não fui forçado a me casar como Evaldo. Ele não falou Evaldo aqui, mas eu escolhi com quem me casar. E o meu cônjuge é a resposta de uma longa procura. Lembra que você queria ser casado? Você procurava e fazia orações e mais orações. Por favor, Deus, ajuda eu a achar a pessoa certa para mim. E Deus respondeu. E agora? Você não aguenta? Não pode fazer uma adaptação? É mais razoável que eu me adapte ao meu casamento do que ao meu corpo. Porque o casamento foi a minha escolha, meu corpo não. Interessante, não é? Interessante o ponto de vista dele.
E agora ele fala uma coisa, pense no exemplo de Jesus. Jesus teve que se submeter e se adaptar tanto. Pense nas adaptações que ele teve que fazer para se encarnar. Jesus é o noivo, nós somos a igreja, nós somos a esposa de Jesus, que um dia seremos tomados para sempre de Jesus. Pense quantas adaptações ele teve que fazer para se encarnar, para se tornar como um de nós. Transformou-se em um verme, como somos, sem comparação à sua glória original. Ele se adaptou, ele até obedeceu a seus pais. Provavelmente, eles devem ter dado algum mandamento ignorante para Jesus, que ele sabia que não era certo, mas ele se submeteu e obedeceu. E os 12 apóstolos? Eles chegaram a brigar, foram egoístas, e Jesus se adaptou a eles. E eu? Não posso me adaptar? Preciso ter o cônjuge ideal para ser feliz? Vou me divorciar dessa para conseguir outra e não ser como... continua? Não ser, se não der certo, me separar de novo como em Hollywood? Meu cônjuge tem problemas, eu tenho problemas, tenho que aprender a lidar com esses problemas. Bem interessante essa passagem que ele faz, dessa questão que nós devemos realmente nos adaptar. Devemos fazer o que nós queremos no nosso cônjuge. Nós queremos muitas vezes que o nosso cônjuge mude, mas na verdade a única coisa que vai acontecer para que algo realmente faça diferença e você seja feliz, quando você mudar, quando você se adaptar ao seu cônjuge, não ao contrário. Eu acho que eu perdi a conexão aqui, então eu vou continuar sem a imagem lá, tá bem? Infelizmente. Vamos em frente. Efésios capítulo 5, provavelmente alguns de vocês conhecem bastante essa passagem, e essa passagem ela começa dizendo uma coisa estranha, principalmente para as mulheres. As mulheres não gostam de ouvir, geralmente acham que o autor dessa passagem é bem machista, e parece mesmo, eu concordo. E ele começa dizendo exatamente o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Parece machista. Mas sabe uma coisa? Essa passagem está falando da parte mais fácil é da mulher, por incrível que pareça. Não parece, mas exatamente é o que ele está falando. E ele para aqui. Ele falou tudo o que ele tinha para falar para a mulher, porque daqui para frente ele começa a falar para o homem, para o marido. E ele continua: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado por lavar da água mediante a palavra. Agora eu te pergunto, qual é mais fácil? Se submeter, se humilhar, ser submisso ou amar? Se amar, você tem que se entregar por uma pessoa. Ser submisso não, você só tem que receber. Qual é mais fácil? Deixa eu fazer outras perguntas para pensar sobre isso. Qual é mais fácil? Ser o pastor ou ser a ovelha? Ser a ovelha é muito fácil. Ser a ovelha é só receber. Eu, como ovelha, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quem se preocupa com tudo é Ele. A esposa, como submissa, quem se preocupa é o marido. Ele tem que ter a preocupação de cuidar de todas as coisas, inclusive da vida espiritual dela, o que não é nada fácil. É a responsabilidade do homem cuidar da vida espiritual dos filhos, do crescimento e da educação dos filhos. Responsabilidade do homem. Responsabilidade do homem, que a nossa sociedade nem sempre permite, sustentar a casa. Responsabilidade do homem. Graças a Deus, pelo feminismo de alguns anos atrás, que os homens ganharam uma certa liberdade. Não é? Pode trabalhar menos agora, né? Mas as mulheres queriam mais direitos, como querem mais ainda hoje. Então virão com mais responsabilidades. Porque o homem também, ele tem vários direitos dentro do lar, mas também ele tem todas as responsabilidades. Cabe a ele.
Ele realmente é responsável por todas essas coisas. Ele continua falando só para o homem daqui para frente. Daqui até o final, ele fala só para o homem. Ele diz o seguinte: o marido deve ser como Cristo. O que é mais fácil? Ser igreja ou ser Cristo? Ser igreja é fácil. É muito fácil. Você simplesmente só faz o que Jesus fala para você fazer. E as coisas dão certo, porque Ele é responsável por todas as coisas. Ele morreu na cruz. A igreja recebeu isso. Então, ser submisso é mais fácil. Às vezes não parece. É claro que nós dificultamos a situação. Se você quer ter uma esposa submissa, faça como Jesus. Ame-a de tal maneira que você dá a sua vida por ela. Qualquer esposa seria submissa ao marido assim. Não é verdade, mulheres? Sim! Minha mulher pelo menos falou que sim. Porque ela sabe o meu amor que eu tenho por ela. O que eu faria por ela. Não é verdade, mulheres? Bom, algumas mais. Agora consegui adesão, né? Casamento, sabe, de vez em quando ele fica desafiado. Nós nos desafiamos. Eu tenho aqui uma faca. Isso aqui resolve muitos casamentos também. Acaba com alguns. Mas veja só. Eu tenho essa faca aqui. Ela está desafiada. Ela foi usada de várias maneiras. Então ela ficou desafiada. Ela foi usada de maneiras erradas. Então ela ficou desafiada. Para afiar essa faca, eu posso usar o meu livro. É um bom livro, serve para afiar a faca. A faca vai ficar afiada? Não. Não. Posso pegar o meu tablet e tentar afiar a faca. A faca vai ficar afiada? Não. O que vai afiar essa faca? Esse púlpito? De acrílico? O que vai afiar essa faca? Outra faca. Outra faca, ou um metal, outro metal. De preferência, uma pedra. Né? Como chama aquela pedra? Um esmeril. Né? Vai ser melhor ainda. Algo diferente da faca, mas que tem esse propósito de afiar. Seu casamento também. Talvez você só tira proveito, usa e abusa. Homens às vezes abusam dos seus maridos. Mulheres às vezes abusam dos seus maridos. E vice-versa. Tá? Se eu falei qualquer coisa diferente aí, é vice-versa. De qualquer maneira, nós precisamos nos afiar. A esposa serve para afiar o marido serve para afiar a esposa, não só desafiar, não só tirar o fio, tirar o corte, tirar as coisas boas que ela tem. Quanto você já gastou na manutenção do seu casamento? Porque eu tenho certeza que se você quer uma casa que tenha valor e que os anos vão passando e os valores vão aumentando da sua casa, você tem que fazer uma manutenção. Se você comprou um carro, acho que quase todo mundo aqui já tem carro, né? Hoje em dia é muito mais fácil ter carro, antigamente era difícil. Mas o que você faz para o seu carro não perder o valor? A manutenção. Todo mês, pelo menos, faz uma coisinha, para não ficar uma coisona no final. E assim vai em diante. Quanto você já tem gastado no seu casamento? Gastado dinheiro mesmo. Hoje, por exemplo, é um bom motivo para você ter gasto alguma coisa. Eu espero realmente que você tenha pago. Sabe uma coisa que nós evitamos muito de fazer? Aconselhamento pago. É necessário, porque é uma responsabilidade. Você vai sentir o quanto que vale o seu casamento. Sabe, aconselhamento não é barato, mas é necessário. Se você precisar fazer, faça, antes que seja tarde. Eu e a Teca, nós fomos convidados para uma missão lá em Brasília. Acabamos não indo, mas um processo dessa missão era procurar aconselhamento, fortificar o casamento. E nós conhecemos um irmão que inclusive fez o nosso casamento, Walter Lapa, lá em São Paulo, e ele também é psicólogo. Vamos conversar com ele, assim, com afinidade e tudo mais. E muitas pessoas não perguntaram nada para nós quando nos viram lá. Chegamos depois do culto, inclusive, encontramos com aquele irmão, ficamos uma meia hora conversando ou mais, não sei. E depois ele mesmo falou, no começo mesmo, quando na conversa ele falou o seguinte: olha, muitas pessoas vieram me perguntar, por que eles vieram falar com você, Walter? Eles estão com problema no casamento? Tem muita gente que só procura psicólogo quando já não dá mais, não tem mais o que fazer. Não há psicólogo que resolva um casamento com problema. Então, antes de você chegar nos problemas, procure aconselhamento. Se precisar, um psicólogo. Se precisar. Se você achar que a coisa já realmente está difícil. Antes de chegar nesse ponto, procure o Mauro, procure o Paulo, procure o Wanderson. Pessoas confiáveis, pessoas idosas que já... Não vocês necessariamente, mas...
É uma dica, né, pessoas idosas? Para um casamento duradouro, precisa manutenção. Faça a manutenção e gaste com o seu casamento. Uma coisa que eu faço, vou dar uma dica para você, essa é de graça, ou se quiser pode me pagar lá fora, eu vou estar ali na porta. Viagem. Eu gosto de viajar, mas não sozinho. Minha esposa vai comigo, é claro. E a melhor parte, se você conhece o meu perfil no Facebook, você sabe quanto eu viajo. E nós gostamos de fazer isso, é uma coisa prazerosíssima, viajar, muito prazerosa. É bom você também não dormir, se é que você me entende, não dormir na sua cama, se é que você me entende. É um bom lugar, de vez em quando, você trocar suas experiências, inclusive. Conhecer lugares novos e também fazer novos laços sexuais em lugares novos. É bom. Faça isso, uma boa dica. Viaje para renovar os seus olhos, para ver coisas novas, para ver a natureza, para ver sua esposa de uma forma diferente. É uma forma de você dar uma manutenção no seu casamento. Sabe, eu não sei se alguns sabem, se alguém aqui é empresário sabe. Já ouviu falar sobre depreciação? Quem é empresário sabe. O Wanders, pelo menos, sabe que é depreciação. Você compra um computador. Quanto tempo esse computador vai ser considerado ainda usável? Útil? Quanto tempo? Hoje em dia, você compra um computador, um ano depois, principalmente se você não comprar um Macintosh. Se você comprar um Macintosh, ele é bom, ele vai durar mais. É uma boa dica também. Mas, ele fica obsoleto. Casamento também. Você fica chato. Você fica rabugento. Se você já era chato, você vai piorar. É a verdade. Se a sua mulher falava bastante, ela vai falar mais. Se a sua mulher comprava, era uma compradora compulsiva quando era solteira, se você não satisfazer no casamento, ela vai comprar mais. Então você precisa fazer a depreciação do seu casamento. Significa o quê? Ele vai perdendo valor. Gaste no seu casamento. Vá em encontros como estes. Vá em encontro em outras cidades. Retiros de casais. Falei sobre, talvez um psicólogo, mas eu espero que você não chegue a esse ponto. Que você nunca precise chegar a esse ponto. Que você tem que falar para uma outra pessoa intermediar, porque estão vivendo dois estranhos. Você está vivendo com o seu próprio inimigo. É terrível quando chega a esse ponto. Antes que chegue a este ponto, faça a depreciação do seu casamento. Gaste dinheiro no seu casamento, porque a gente gasta muito dinheiro na cerimônia. E depois, gaste tanto quanto uma cerimônia. Vale a pena. Vale a pena. Se você tivesse gasto, alguém que tem 10 anos exatamente de casamento? 10 anos? Sei que alguns já passaram, mas já pensou se cada um de vocês tivesse poupado R$1? 10 anos de casamento. Cada um poupou R$1. Quanto teriam juntos? Quanto teriam juntos? Se você calcular, 7 mil de cada um, não é? Aliás, R$2 de cada um, né? Seriam quantos? Alguém pode me falar mais ou menos uma conta? 7.200. Só que não é verdade. Vocês teriam muito mais, porque vocês provavelmente não iam colocar debaixo do colchão, né? Vocês não fazem isso, fazem? Não. Vocês iam colocar no banco. Ia estar corrigido pela poupança. Pelo menos, vamos contar a poupança. O menor investimento, se você colocasse o menor investimento, 10 anos de casamento, cada um guarda R$1, você teria R$14 mil. O que dá para fazer com R$14 mil? Uma boa viagem. Dá para fazer. Vale a pena. Então comece a fazer isso com um pouco mais de R$2. Guarde também amor. Guarde amor. Tenha mais amor do que você já deu anteriormente. Quer dizer, ontem ou hoje de manhã. Dê mais amor. Uma palavra que precisa se renovar, uma palavra que tem prazo, data de validade, que vence rápido. Que palavra é essa? Amor. Ou uma frase, eu te amo. É uma frase que tem uma data de validade curta, que vale por muito pouco tempo. Então renove essa palavra, eu te amo. Não é fácil para alguns homens, confesso que para mim não é. Mas eu tenho que me esforçar.
Dizer para a esposa, eu te amo. Prática. Tudo se faz com prática e vai ficando cada vez mais fácil. Vamos falar um pouco sobre mudanças. Casamento é um relacionamento dinâmico. O seu corpo muda. O seu corpo mudou. Meu corpo mudou. Eu cresci para frente. Depois que a Teca engravidou, eu nunca mais perdi a barriga. Mais uma coisa, perca a beleza, mas não perca o caráter. Beleza passa. Quando você amadurece no casamento, você nota que não dá para ter casado com beleza. Porque beleza, se beleza resolvesse, aquela modelo bonita, a mais top, teria um casamento sólido. E não tem. Não há dinheiro que resolva, não há paciência que resolva, não há beleza que resolva. Casa, se você não casou ainda, case com uma pessoa de caráter. Se você já casou, trabalhe no seu caráter. O que é caráter? Não é reputação. Reputação é o que você mostra no Facebook. Isso é reputação. Quem você é? Você no Facebook é uma pessoa incrível, eu gosto de você. Mas só sua esposa te conhece, não é mesmo, Sandro? Só sua esposa te conhece. Como a Liane falou. A Liane falou, só eu conheço aquele homem. Graças a Deus alguém, né? Me suporta ainda, né? Mas isso é caráter. Quem você realmente é quando você está sozinho. O que você realmente faz quando você está sozinho. Isso é caráter. Quando você só e sua esposa tem que discutir uma coisa séria. Isso é caráter. Mas a sua reputação é outra coisa. Que ninguém dá nada por isso realmente. Não tem muito valor. Lembre da cerimônia. O que diz a cerimônia? Na saúde, na doença. A saúde veio, a saúde foi. E realmente, devemos ficar juntos. Na pobreza, eu conheço bem essa parte. A outra parte ainda não cheguei. Na riqueza. Estou orando para que Deus realmente faça que a riqueza chegue, né? Porque já a pobreza já passei várias vezes. O casamento, ele é como um pote de mel. Pense num pote de mel. Olha lá na projeção aquele pote de mel. Não dá, infelizmente. Estava lá na projeção, tá? Aquele pote de mel. Você ainda não tem boa vontade esse Wi-Fi daqui. Mas o casamento é como um pote de mel. Realmente o casamento é doce, mas acaba. Acaba. E chega no fim do pote. E você não tem mais o que tirar. Então o casamento deve ser realmente um pote de mel, onde você deve colocar mais mel do que tirar. Porque se você só tira, acaba. A lua de mel já acabou. Agora você precisa começar a fazer novas. Recentemente, foi uma coisa interessante. Eu fiz uma viagem curta para Minas, familiares, fomos visitar os familiares da Teca. E fomos numa fazenda do irmão dela. Sabe o que ela saiu falando lá? Eu não pensei sobre isso, mas ela falou, nós tivemos mais uma lua de mel. Ela falou isso recentemente. Foi bom, então foi muito bom, eu realmente me senti muito bem. Foi um bom lugar para estar e uma companhia excelente. Aquela minha companhia de todos os dias. A mesma companhia de todos os dias. E foi excelente. Foi um pote de mel, onde nós dois juntos colocamos mel, mais um pouquinho lá. E que esse pote comece a transbordar. Comece a transbordar agora para os seus filhos, porque eles vão precisar. Quando você ama, ou melhor, pai, ele só se mostra, se faz realmente um bom pai quando ele ama sua esposa. E isso ele faz publicamente na frente dos seus filhos. Quando um homem na frente dos seus filhos dá um tapinha no traseiro da sua esposa, e os seus filhos veem isso, é uma lição para eles. Porque quando não tem contato físico nenhum, os seus filhos também veem isso. E eles vão passar isso para onde? Para aquela família que eles vão construir. Sabe quem vai sofrer? Você. Realmente você. Você vai sofrer muito. Se você não tem um bom casamento agora, prepare-se no futuro. Vai ser pior. Não há nada, segundo a lei de Murphy, conhece a lei de Murphy? Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. E a grande verdade. Você quer ter uma família feliz? Quem não quer ter uma família feliz? Mas assim como nós não podemos ter um país ou governantes justos porque nós somos um povo corrupto, não é possível ter uma família feliz sem um casal feliz. Não se faz uma família feliz sem um casal feliz.
Nós como brasileiros, não podemos falar, nós só temos corruptos lá em Brasília. Nós devemos falar, o nosso povo é um povo corrupto. Assim, da mesma maneira, nós não podemos falar, quero um casamento feliz. Se você não fizer a sua esposa feliz, você nunca terá um casamento feliz. Se você não se adaptar, se você não se amoldar a ela, e vice-versa. A esposa também deve se amoldar, deve se submeter ao marido, que não é fácil também, eu sei. Não é fácil se submeter, mas no final das contas você vai sair ganhando. Porque você está plantando, quem vai colher? É justo que quem plantou seja aquele que também colha. Por que investir na família? Uma passagem bíblica em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte, preste bem atenção. Se alguém não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, primeiro, está negando a fé. Que tipo de crente é esse que maltrata a sua esposa desse jeito? Quem não cuida da sua família, principalmente da sua própria casa, sua esposa, seu marido, quem não cuida do marido, está negando a fé. Não adianta dizer que é crente, não. Não adianta dizer que gosta de Deus, que ama a Deus, se não ama seu próximo, que está mais próximo e que deveria se tornar uma só carne com ele. Primeiro, está negando a própria fé. Segundo, e pior, é pior do que o descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem não cuida da sua esposa é pior do que um descrente. O que pode ser uma coisa pior do que um descrente? Uma pessoa que realmente nós sabemos que vai para... Pode completar aí. É pior do que isso. Então pense bem. Se você não cuida da sua esposa, se você não cuida do seu marido, você está aborrecendo a Deus diretamente, porque foi Ele que inventou esse negócio de casamento, e é para ser feliz. Muito obrigado por esse momento que nós tivemos juntos. Eu pude compartilhar um pouquinho, não sei tudo, minha esposa sabe mais do que eu. Ela fez esse esboço, eu tentei acompanhar na medida do possível, mas a ponto central é: invista no seu casamento, saia daqui com certeza que este investimento que você fez hoje é pequenininho, sim, é um jantarzinho, sim, vai ser gostoso, eu ouvi dizer que vai ser bom, já está sendo bom, eu acho que melhor para vocês do que para mim. O que me resta é beber um pouco de água. Invista no seu casamento, mas invista mais. Uma vez por ano, invista 5, 10 mil reais de uma vez no seu casamento. Vale a pena. Não é fácil? Não é fácil mesmo, não é para ser fácil. Quando você dá valor a uma coisa, por exemplo, ao seu casamento, à sua esposa, você paga qualquer coisa por aquilo. Sabe aquele carro que você quer comprar? 2017, modelo 2017, lembra aquele carro? Quanto que custa? Você quer uma esposa 2017? Quanto vai custar? Tanto quanto aquele carro. Gaste na sua esposa, gaste no seu marido, vale a pena. Mas não pense só em presentes. Não pense só em presentes, coisas que vão envelhecer e que vão passar e que vão ficar guardadas. Pense principalmente em valores, não coisas, mas valores, coisas que realmente têm um alto valor, que vão ficar para sempre. Às vezes você só consegue expressar isso através de um buquê. Também coisa simples serve. Com 200 reais você compra um buquê incrível, por menos até. Se você roubar as flores, fica mais barato ainda. Não estou dando dica, tá? Não é uma dica. Mas tem algumas vezes na sua frente. Não dê bobeira, porque tem 2 casais em cada mesa, né? Invista no seu casamento tanto quanto Deus investe em você. Deus investiu tudo para que você se tornasse a noiva de Cristo. Faça a mesma coisa e o seu casamento vai ser muito feliz. Invista no seu casamento. Que Deus nos abençoe, que nós não tenhamos mais reservas para o nosso casamento. E dessa forma, realmente nós podemos dizer: é um casamento abençoado por Deus. Amém?
filhos ali. Eu não, agora não. O João tá. Sou tua palavra única.